Vaqueiro se apaixonou pela filha do fazendeiro. Mas o que o fazendeiro fez ninguém esperava. No sertão da Paraíba, onde o sol castigava a terra seca e o gado era a maior riqueza, um vaqueiro simples e trabalhador vivia sua rotina, sem imaginar que o destino lhe preparava uma surpresa capaz de mudar sua vida para sempre. Ele era conhecido por sua coragem ao enfrentar a boiada, pela fé em Deus e pelo respeito que todos tinham por sua honestidade. Ninguém poderia imaginar que aquele homem, acostumado à lida dura do campo, se apaixonaria justamente pela filha do patrão, uma moça criada entre luxo, conforto e a proteção rígida de um pai orgulhoso. Desde o primeiro olhar, seu coração bateu mais forte e ele sabia que aquele amor era proibido, mas jamais poderia controlar o que sentia. E o mais impressionante é o que o fazendeiro fez quando descobriu algo que ninguém poderia acreditar. O vaqueiro passava os dias no curral, montado em seu cavalo, guiando o gado, com o rosto queimado de sol e as mãos calejadas pelo trabalho. Enquanto muitos homens se rendiam ao cansaço, ele seguia firme, cantando aboios que ecoavam pelo sertão, demonstrando sua paixão pela vida simples. Porém, tudo mudou quando a filha do fazendeiro começou a observá-lo de longe, atraída pela força silenciosa e dignidade que ele carregava. Ela, acostumada a conviver com rapazes da cidade, percebia que havia no vaqueiro algo diferente, algo que nenhum dinheiro poderia comprar. O jeito como ele tratava os animais, a fé que demonstrava ao levantar cedo e agradecer a Deus, e o respeito que tinha com todos na fazenda, chamavam cada vez mais a atenção dela. No começo eram apenas olhares discretos, encontros rápidos no terreiro, mas esses olhares escondiam algo profundo, um sentimento que crescia em silêncio. No sertão, onde a honra é um valor acima de tudo, um romance assim era motivo de fofoca e perigo. Logo, os empregados começaram a cochichar, espalhando comentários de que o vaqueiro e a filha do patrão estavam se aproximando mais do que deveriam. Cada olhar trocado se tornava assunto, cada sorriso arrancava suspiros e aumentava a tensão dentro da fazenda. Filha do fazendeiro era diferente das outras moças da região. Ela não escondia o carinho que sentia, e quando falava com o vaqueiro, deixava transparecer a sinceridade de quem realmente estava disposta a enfrentar tudo por amor. Mas a situação era arriscada. O fazendeiro, homem de pulso firme e conhecido por não aceitar desobediência, jamais permitiria que sua filha única se envolvesse com alguém considerado abaixo de sua condição social. Para ele, a filha deveria se casar com alguém rico, de família influente, alguém que aumentasse ainda mais o poder da família. Por isso, quando começou a perceber a aproximação dos dois, seu coração endureceu ainda mais. Quando os rumores chegaram aos ouvidos do fazendeiro, muitos esperavam que ele agisse com violência, expulsasse o vaqueiro ou humilhasse o rapaz diante de todos. Mas o que aconteceu foi algo que surpreendeu não apenas o vaqueiro e a moça, mas toda a fazenda. O fazendeiro decidiu observar em silêncio. Passou dias avaliando cada gesto do empregado, cada atitude, cada palavra dita. Ele queria ter certeza do que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. E nesse tempo, o coração da filha e do vaqueiro só se unia ainda mais, fortalecendo um sentimento que parecia impossível de ser apagado. O vaqueiro sabia do risco, sabia que podia perder o emprego, a casa simples onde morava e até colocar sua vida em perigo, mas também sabia que negar o que sentia era negar sua própria verdade. Em suas orações, pedia a Deus que mostrasse o caminho certo, que iluminasse sua mente e desse coragem para enfrentar o que estava por vir. Ele não buscava riqueza ou status, queria apenas amar e ser amado com sinceridade. E essa pureza de coração cativava a filha do fazendeiro, que nunca havia visto tamanha honestidade em nenhum dos rapazes que tentaram se aproximar dela certo dia.
Durante uma festa de vaquejada organizada pelo patrão, tudo começou a mudar. O vaqueiro brilhou na pista, mostrando habilidade e coragem diante de todos. A filha, entre os convidados, não escondia o orgulho em vê-lo ali, destemido e forte. Os olhares dos dois não passaram despercebidos. O fazendeiro, do alto da varanda, observava cada detalhe, e a tensão no ar era quase palpável. Muitos esperavam que, ao final da festa, o vaqueiro fosse chamado e repreendido, talvez até expulso. Mas, para surpresa geral, o fazendeiro manteve o silêncio, alimentando ainda mais a curiosidade de todos. Naquela noite, a filha do patrão, tomada pela coragem, se aproximou do vaqueiro em segredo. Entre as sombras da fazenda, trocaram palavras rápidas, confessaram sentimentos e juraram que, acontecesse o que acontecesse, não desistiriam um do outro. Foi um momento de entrega, um risco enorme, mas que marcou o início de um amor verdadeiro. E é justamente esse amor que se tornaria a peça-chave para a reviravolta mais inesperada da vida daquele vaqueiro. Os dias seguintes foram intensos. O vaqueiro continuava suas tarefas, levantando antes do sol, guiando o gado pelo pasto seco e suado da Paraíba, enfrentando o calor escaldante e o chão endurecido pelo sol. Cada passo era acompanhado pelos olhares atentos da filha do fazendeiro, que sempre encontrava um jeito de aparecer perto dele, sem ser notada. E quanto mais eles se encontravam, mais o sentimento se fortalecia. A moça percebia que ele não era apenas um homem simples. Era alguém com fibra, caráter e uma fé firme em Deus, qualidades que a faziam sonhar com um futuro diferente do que seu pai imaginava para ela. O vaqueiro, por sua vez, sentia uma mistura de felicidade e medo. Felicidade por estar perto da mulher que amava, medo de que tudo desmoronasse caso o fazendeiro descobrisse completamente o romance. Durante o dia, a rotina o mantinha ocupado, mas à noite, quando retornava à sua pequena casa de barro, ele se sentava na varanda, olhava para o céu estrelado e orava, pedindo proteção para os dois, força para enfrentar qualquer obstáculo e sabedoria para agir com justiça. Cada oração era um lembrete de que tudo vinha de Deus e que somente Ele poderia guiar seus passos naquela situação delicada. Enquanto isso, na casa grande da fazenda, o coração do fazendeiro batia com intensidade. Ele observava cada movimento, cada gesto, analisando a sinceridade do vaqueiro. Lembranças de sua própria juventude e das decisões que havia tomado naquela idade vinham à mente. Ele sabia que muitas vezes o amor verdadeiro não seguia regras sociais, que não se podia medir caráter apenas pelo dinheiro ou posição social, mas a honra e a tradição também eram valores arraigados, e ele precisava equilibrar tudo antes de agir. A tensão crescia dentro dele, e cada encontro entre o vaqueiro e sua filha parecia testar sua paciência e discernimento. Em meio a essa tensão, os empregados da fazenda começaram a perceber a mudança no comportamento do patrão. Nunca antes o fazendeiro havia ficado tanto tempo observando alguém tão de perto. Alguns sussurravam entre si, especulando sobre a decisão que viria. Havia medo, curiosidade e uma certa expectativa silenciosa pairando no ar. A história do vaqueiro que se apaixonou pela filha do fazendeiro, mas que enfrentava o perigo de perder tudo, começava a circular por toda a região. E logo vizinhos e amigos de outras fazendas comentavam sobre o caso, aumentando a notoriedade da situação. O sertão inteiro parecia estar aguardando a decisão do homem que detinha tanto poder sobre a vida de todos. Chegou o momento que todos esperavam, mas ninguém realmente sabia o que aconteceria. O vaqueiro e a filha do fazendeiro sabiam que a decisão final do patriarca poderia mudar suas vidas para sempre. O clima na fazenda estava carregado de expectativa. O sol iluminava o terreiro, mas não dissipava a tensão que pairava no ar. Todos os empregados se aproximaram discretamente para observar, sussurrando entre si enquanto o vaqueiro permanecia firme, tentando manter
a calma, mas sentindo o coração bater mais rápido a cada passo do fazendeiro. O homem que tinha fama de rígido, de punir qualquer desobediência, subiu na varanda da casa grande, chamou todos para atenção e, com voz firme, começou a falar. O silêncio tomou conta do lugar. Cada palavra que ele pronunciava carregava peso, autoridade e uma reflexão profunda sobre valores, amor e caráter. Eu observei vocês, disse ele, olhando diretamente para a filha e para o vaqueiro, e aprendi algo importante. Vi coragem, vi dedicação, vi fé em Deus, vi amor verdadeiro, e aprendi que ninguém pode medir um coração apenas pelo sobrenome ou pelo que carrega no bolso. O vaqueiro sentiu um misto de surpresa e emoção. Nunca imaginou que ouviria essas palavras do homem que, até pouco tempo atrás, parecia invencível e intransigente. A filha do fazendeiro também não conseguia disfarçar o sorriso. Lágrimas silenciosas começaram a rolar, mas eram lágrimas de alegria. Toda a tensão, todo o medo, toda a incerteza que os acompanhava desde o primeiro olhar, agora parecia encontrar uma resposta. O fazendeiro continuou, com firmeza, mas agora com um brilho de aprovação nos olhos. Decidi que ninguém aqui vai impedir um amor baseado na honestidade, na fé e no respeito. Você, meu vaqueiro, provou que é digno do coração de minha filha. E você, minha filha, provou que sabe reconhecer um homem de valor, mesmo que sua vida seja simples. Essa é a prova de que Deus escreve certo por linhas tortas, e que o verdadeiro valor está no caráter e na dedicação, não na riqueza ou posição social. Naquele instante, todos perceberam que a história do vaqueiro que se apaixonou pela filha do fazendeiro, mas que corria risco de perder tudo, tinha chegado a um ponto inesperado. O amor que parecia impossível agora era celebrado, e a fazenda inteira testemunhava uma lição rara. Coragem, caráter e fé podem transformar vidas, mudar destinos e unir corações de maneira que ninguém poderia imaginar. Nos dias seguintes, a vida continuou na fazenda, mas com uma nova energia. O vaqueiro e a filha do fazendeiro podiam caminhar lado a lado sem medo, compartilhando pequenos momentos, desde a rotina no curral até as caminhadas ao pôr do sol, sempre com gratidão a Deus e respeito por tudo ao redor. Os empregados e vizinhos começaram a olhar para o casal com admiração, e muitos reconheceram que aquela história era mais do que um romance. Era um exemplo de coragem, amor e fé. Os anos se passaram, e a rotina da fazenda foi se tornando um reflexo do amor e da dedicação do vaqueiro e da filha do fazendeiro. Cada manhã começava com o som do galo anunciando o sol que surgia tímido no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosa. O vaqueiro já estava de pé, montado em seu cavalo, conduzindo a boiada pelos pastos secos, sentindo o chão duro sob os cascos do animal, o calor do sol subindo lentamente, e o vento que trazia o cheiro da terra seca e das árvores ressequidas. Ele guiava cada boi com atenção, sempre atento ao bem-estar do gado, enquanto sua mente refletia sobre os desafios do dia, os sonhos da filha do patrão e a proteção de Deus, que guiava cada passo seu. Ela, sempre curiosa, observava de longe ou surgia com pequenas tarefas para ajudar, mantendo o cuidado, sem chamar atenção, fortalecendo a cumplicidade silenciosa entre eles. As estações do ano se sucediam com seus desafios próprios. No verão, o calor escaldante tornava o trabalho mais árduo. O vaqueiro e os empregados precisavam dividir o gado em grupos menores para evitar exaustão, transportar água para os animais e consertar cercas quebradas pelo solo rachado. Ele demonstrava paciência e liderança, enquanto a filha do fazendeiro, aprendendo cada vez mais sobre a vida no campo, ajudava com pequenas tarefas, como distribuir mantas para os bezerros e preparar comida para os trabalhadores. Cada esforço compartilhado fortalecia a relação, mostrando que,
O amor não é apenas sentimento, mas também ação e cuidado diário. Quando chegava a época das chuvas, o trabalho mudava. O vaqueiro guiava o gado para áreas mais altas, evitando brejos e enchentes, enquanto verificava pastagens e reservatórios de água. O barulho da chuva sobre o telhado de zinco da casa de barro trazia noites de reflexão, conversas longas e confidências entre o casal. Eles compartilhavam histórias de infância, sonhos de futuro, medos e agradecimentos a Deus por cada desafio superado. A fé era constante, como um fio invisível que guiava cada decisão, cada gesto e cada encontro, mesmo nos momentos mais difíceis. As festas juninas e vaquejadas continuavam sendo momentos de destaque, onde a habilidade do vaqueiro era observada por toda a comunidade. Ele enfrentava o gado com coragem e precisão, enquanto a filha do fazendeiro assistia, orgulhosa e emocionada. O fazendeiro, agora mais sereno, observava com aprovação e orgulho, reconhecendo que o amor verdadeiro não se mede por riqueza ou posição social. As danças, as comidas típicas e a música do sertão criavam uma atmosfera de alegria e celebração, permitindo que o casal compartilhasse momentos únicos e inesquecíveis, fortalecendo ainda mais o vínculo que os unia. Ao longo dos anos, desafios surgiam constantemente. Houve períodos de seca intensa, tempestades repentinas, doenças no gado e disputas por pastagem com vizinhos. Cada desafio exigia trabalho árduo, paciência e união. O vaqueiro, com seu caráter inabalável e fé firme, enfrentava cada obstáculo com coragem, enquanto a filha do patrão auxiliava, aprendendo a importância da dedicação, do trabalho em equipe e da humildade. Eles encontravam força na oração, na reflexão e na certeza de que Deus guiava seus passos e abençoava cada decisão tomada com honestidade e coração puro. O fazendeiro continuou com firmeza, mas agora com um brilho de aprovação nos olhos. Decidi que ninguém aqui vai impedir um amor baseado na honestidade, na fé e no respeito. Você, meu vaqueiro, provou que é digno do coração de minha filha. E você, minha filha, provou que sabe reconhecer um homem de valor, mesmo que sua vida seja simples. Essa é a prova de que Deus escreve certo por linhas tortas, e que o verdadeiro valor está no caráter e na dedicação, não na riqueza ou posição social. Naquele instante, todos perceberam que a história do vaqueiro que se apaixonou pela filha do fazendeiro, mas que corria risco de perder tudo, tinha chegado a um ponto inesperado. O amor que parecia impossível agora era celebrado, e a fazenda inteira testemunhava uma lição rara. Coragem, caráter e fé podem transformar vidas, mudar destinos e unir corações de maneira que ninguém poderia imaginar. Nos dias seguintes, a vida continuou na fazenda, mas com uma nova energia. O vaqueiro e a filha do fazendeiro podiam caminhar lado a lado sem medo, compartilhando pequenos momentos, desde a rotina no curral até as caminhadas ao pôr do sol, sempre com gratidão a Deus e respeito por tudo ao redor. Os empregados e vizinhos começaram a olhar para o casal com admiração, e muitos reconheceram que aquela história era mais do que um romance. Era um exemplo de coragem, amor e fé. Os anos se passaram, e a rotina da fazenda foi se tornando um reflexo do amor e da dedicação do vaqueiro e da filha do fazendeiro. Cada manhã começava com o som do galo anunciando o sol que surgia tímido no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosa. O vaqueiro já estava de pé, montado em seu cavalo, conduzindo a boiada pelos pastos secos, sentindo o chão duro sob os cascos do animal, o calor do sol subindo lentamente, e o vento que trazia o cheiro da terra seca e das árvores ressequidas. Ele guiava cada boi com atenção, sempre atento ao bem-estar do gado, enquanto sua mente refletia sobre os desafios do dia, os sonhos da filha do patrão e a proteção de Deus que guiava cada passo seu.
Ela, sempre curiosa, observava de longe ou surgia com pequenas tarefas para ajudar, mantendo o cuidado, sem chamar atenção, fortalecendo a cumplicidade silenciosa entre eles. As estações do ano se sucediam com seus desafios próprios. No verão, o calor escaldante tornava o trabalho mais árduo. O vaqueiro e os empregados precisavam dividir o gado em grupos menores para evitar exaustão, transportar água para os animais e consertar cercas quebradas pelo solo rachado. Ele demonstrava paciência e liderança, enquanto a filha do fazendeiro, aprendendo cada vez mais sobre a vida no campo, ajudava com pequenas tarefas, como distribuir mantas para os bezerros e preparar comida para os trabalhadores. Cada esforço compartilhado fortalecia a relação, mostrando que o amor não é apenas sentimento, mas também ação e cuidado diário. Quando chegava a época das chuvas, o trabalho mudava. O vaqueiro guiava o gado para áreas mais altas, evitando brejos e enchentes, enquanto verificava pastagens e reservatórios de água. O barulho da chuva sobre o telhado de zinco da casa de barro trazia noites de reflexão, conversas longas e confidências entre o casal. Eles compartilhavam histórias de infância, sonhos de futuro, medos e agradecimentos a Deus por cada desafio superado. A fé era constante, como um fio invisível que guiava cada decisão, cada gesto e cada encontro, mesmo nos momentos mais difíceis. As festas juninas e vaquejadas continuavam sendo momentos de destaque, onde a habilidade do vaqueiro era observada por toda a comunidade. Ele enfrentava o gado com coragem e precisão, enquanto a filha do fazendeiro assistia, orgulhosa e emocionada. O fazendeiro, agora mais sereno, observava com aprovação e orgulho, reconhecendo que o amor verdadeiro não se mede por riqueza ou posição social. As danças, as comidas típicas e a música do sertão criavam uma atmosfera de alegria e celebração, permitindo que o casal compartilhasse momentos únicos e inesquecíveis, fortalecendo ainda mais o vínculo que os unia. Ao longo dos anos, desafios surgiam constantemente. Houve períodos de seca intensa, tempestades repentinas, doenças no gado e disputas por pastagem com vizinhos. Cada desafio exigia trabalho árduo, paciência e união. O vaqueiro, com seu caráter inabalável e fé firme, enfrentava cada obstáculo com coragem, enquanto a filha do patrão auxiliava, aprendendo a importância da dedicação, do trabalho em equipe e da humildade. Eles encontravam força na oração, na reflexão e na certeza de que Deus guiava seus passos e abençoava cada decisão tomada com honestidade e coração puro.